Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula desse curso, né, o Plano Perfeito. Eu baseei esse curso nesse livro, né, que é da minha própria autoria, né? Felizmente não tem mais para venda, né? Mas se alguém quiser eu posso mandar ele em PDF, tá? Então está baseado nesse livro aqui que é de minha autoria. E hoje nós encerramos esse nosso curso e vamos tratar da exaltação, que é o capítulo final. Lembrando para vocês compartilharem, se inscreverem e na Central das Escrituras. Então vamos à nossa aula de hoje, ok? Então, como nós falamos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a exaltação. Só revisando um pouquinho, né, do nosso plano, né, que nós viemos para a Terra, todo mundo vai passar pela morte, todo mundo vai passar pelo mundo espiritual de alguma maneira, e todo mundo vai ressuscitar, vai haver um julgamento final, e são os lugares que a gente poderá ir depois dessa vida, né? O reino celestial, o reino terrestre, o telestre ou nas trevas exteriores. E todo esse plano, né, com certeza é baseado na expiação de Jesus Cristo, que ela é composta do Getsemane, na cruz e da ressurreição. E todos passarão por esse processo, não tem como não passar por esse processo, ok? Também nós já falamos, né, sobre os 3 graus de glória, celestial, terrestre, o teleste, né, e são comparados ao sol, ao brilho do sol, da lua e das estrelas. E também falamos que todos os 3 graus de glória é um tipo de salvação, tá? Mas para os santos dos últimos dias, que fique bem claro que para nós só interessa a glória celestial. E também aprendemos, né, pela revelação moderna, que na glória celestial há 3 céus ou graus. Está lá em Doutrina e Convênio 131:1. Mas o Senhor somente revelou a condição do grau mais alto, que é a exaltação. Os outros 2 graus mais baixos, dentro desse reino, o Senhor ainda não revelou nada a respeito deles. Só sabemos que um deles irão os anjos. Aquelas pessoas solteiras que não quiseram ou, de alguma maneira, decidiram ficar nesta condição. Ok? Mas, ainda assim, para nós, santos dos últimos dias, o que a gente busca e o que é o mais importante é a exaltação. O que é a exaltação? Foi revelado ao profeta Joseph Smith que na glória celestial, no reino celestial, há 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino e ele não poderá ter descendência. Está lá em Doutrina e Convênios. Então, uma coisa aqui importante, para ir para o reino celestial, na exaltação, precisamos ser casados ou termos o convênio do novo e eterno convênio do casamento. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Ainda sobre a exaltação, esse grau mais elevado, que é chamado de exaltação ou vida eterna, que é o mesmo tipo de vida que Deus tem, e aqueles que receberem esta glória serão deuses, pois não terão fim. Está lá em Doutrina e Convênio 132:20. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão, e então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Então, esse é o objetivo da restauração do Evangelho, da Igreja estar estabelecida, e dos convênios e ordenanças que fazemos no templo, para levar as pessoas para a exaltação, para nos tornarmos deuses. Talvez quando se fala assim para alguém que é membro novo, que não é membro, acha que é muita pretensão. Mas, na verdade, nós seremos deuses dos nossos próprios filhos espirituais, não de outros, né? Então, fica mais fácil entender isso, né? Assim como o nosso Pai Celestial é nosso Deus, porque somos filhos espirituais dele,
nós também, se atingirmos essa posição de exaltação, vamos gerar filhos espirituais que nos chamarão de Pai Celestial, porque serão nossos filhos. Outra coisa interessante aqui, que eu vou pôr uma pulguinha atrás da orelha de vocês, a Escritura fala que serão de eternidade em eternidade. Segundo o profeta Joseph Smith, ele diz que uma eternidade tem uma duração de tempo específica. Eu não lembro qual agora, né? Mas ele diz que tem um determinado tempo. Então, quando fala de eternidade em eternidade, é que significa que não terão fim, né? Vão viver, vão estar nessa condição para sempre. Ok? Talvez a pergunta que muitos falam, precisamos nos tornar perfeitos? Sim. A Escritura diz, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podereis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, nós vamos precisar ser perfeitos? Vamos. Num determinado momento, a gente vai precisar ser perfeito para nos tornarmos como deuses. Mas nunca vamos conseguir isso sem, como a Escritura diz, sem a graça do Salvador Jesus Cristo, né? E claro, não vai ser uma coisa que vai acontecer imediatamente depois que a gente ressuscitar. Nós vamos ter um grande tempo ainda para aprender, desenvolver e aprender todas as coisas, né? Os profetas têm dito isso. Nós vamos precisar ainda um tempo muito longo até que a gente seja capaz, né? Esteja apto a gerir todas as coisas como o Pai Celestial tem. Outra coisa, a Escritura diz lá em 2 Nef 2,8, portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne, toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. É só para reforçar que só poderemos adquirir a exaltação por causa do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos comprou com seu precioso sangue. Ok? Continuando. A porta para o reino celestial é o batismo. Então, todos os que forem batizados e guardarem os convênios correspondentes herdarão o reino celestial. Mas somente, né, aqueles que forem casados para a eternidade ou selados num templo por alguém que possui autoridade poderão herdar o grau mais alto dentro do reino celestial. E aqueles que forem dignos do reino celestial e não forem casados serão anjos, né? Nós não sabemos exatamente quais são as outras os 2 graus que tem dentro do reino celestial, que são 3. Nós só sabemos que um é exaltação e um deles serão os anjos, mas não temos certeza em qual deles ou como que vai ser isso, ok? O Senhor ainda não revelou. E a porta para a exaltação, né, é o casamento celestial realizado nos templos, onde são feitos casamentos que para o tempo e para toda a eternidade. Não é só para esta vida, né? Qualquer casamento feito em qualquer cartório, em qualquer igreja, em qualquer lugar, é para esta vida. Somente num templo sagrado, por um selador autorizado, pode ser feito o selamento de um casal, não só para esta vida, também para esta vida, mas para toda a eternidade. É isso, é a ordenância mais sagrada e importante que são feitas no templo, é um selamento de um homem e uma mulher para toda a eternidade. O apóstolo Paulo também já ensinou essa doutrina, né? Está lá em 1 Coríntios, diz assim, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Não existe exaltação para pessoas sozinhas, individuais. Lembra que eu já falei numa outra aula que, deixa eu tentar ver se eu consigo desenhar, a gente tem que lembrar que um homem e uma mulher são selados, né? São selados para todo
toda a eternidade. É um convênio que é feito, e aqui nosso Pai Celestial está acima desse convênio. Então, um homem e uma mulher são selados. Agora, tem que lembrar o seguinte, todas essas ordenanças, mesmo que seja um selamento entre um homem e uma mulher, elas são individuais. É isso que nós precisamos entender. Isto é, se aqui quebrar essa ordenança, ainda assim, se forem indignos, essa ordenança tem valor individual. O que significa isso? Que significa que se esse casamento aqui terreno, não, por algum motivo ele foi desfeito, se não foi cancelado, que só o profeta de Deus pode fazer isso, só ele pode assinar esse cancelamento. Então os homens, eles podem pleitear um novo selamento, mas as mulheres, para serem seladas a um outro homem, precisam cancelar. Por isso a igreja nunca recomenda que uma mulher cancele o selamento, mesmo que esse casamento não deu certo. Não vai ser obrigado a ficar com uma pessoa que você não quer. Então tudo isso dentro do milênio será resolvido. E ninguém, nem o homem nem a mulher que forem dignos, perderá a ordenança em si, e o Senhor vai prover uma maneira justa para que essa pessoa receba todas as bênçãos a que tem direito. Ok? Para ficar bem claro. Né? E também, a gente sabe que no milênio muitas coisas vão ser resolvidas. Nós temos muitas crianças que morreram quando crianças. E será que elas não vão ter uma oportunidade justa de encontrar alguém para fazer as ordenanças? Sim. É prometido que elas vão para o reino celestial e muito provavelmente essas crianças vão ter a oportunidade de encontrar alguém e durante o milênio tudo isso será resolvido. O importante é saber que ninguém vai ficar ou vai receber menos do que aquilo que merecer pela seu esforço e sua dignidade. Ok? Continuando a escritura ali, Doutrina e Convênios. Guardando os mandamentos, para atingir nessa glória, as Escrituras dizem que, por terem guardado os mandamentos, incluindo o casamento celestial, está ali entre aspas que eu coloquei, fossem lavados e purificados. Por que não está lá na seção 76? Porque ainda, quando o profeta recebeu essa revelação, a doutrina da exaltação, dos graus de glória, enfim, a doutrina do casamento celestial ainda não tinha sido revelado. Ela foi revelada um pouco mais tarde. Então, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. A gente já falou o que é o Santo Espírito da promessa. É o Espírito Santo que coloca o seu selo, dizendo que aquela ordenança tem validade tanto na terra quanto no céu. E para que isso aconteça, precisa haver o cumprimento dos convênios. Esses são os que são a igreja do primogênito. Já falamos também sobre isso, sobre a igreja do primogênito, né, que são a igreja dos que vão para a exaltação no reino celestial. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Esses são os que são sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude, de sua glória. E são sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho de Deus. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Só lembrando, né, a gente já também falou sobre isso, serão reis e sacerdotes. Reis porque terão um reino. Um reino onde habitarão os seus filhos espirituais. E sacerdotes porque terão o poder do sacerdócio para fazer a mesma coisa que o Pai Celestial faz com a gente, né? Colocarmos a gente num mundo para que a gente possa ser provado, para ser digno de um dia voltar a viver na presença dele, porque o Evangelho é eterno, é um círculo eterno, né? E tudo que nós estamos fazendo hoje, os nossos filhos poderão fazer isso no futuro, quando digo nossos filhos espirituais, se a gente atingir esse grau exaltado. Elder Marion G. Hominy, que foi membro da primeira presidência, ele diz assim: a vida eterna no mundo vindouro deve ser algo realmente glorioso,
Pois o Senhor declarou que é rico aquele que tem a vida eterna, e que a vida eterna é a maior de todos os dons de Deus. É o que o Senhor tem de melhor para oferecer. Os que a conseguirem alcançarão a exaltação no reino celestial de nosso Pai Celeste. Não podemos, é claro, ter pleno conhecimento nesta vida do que significa receber o dom da vida eterna no mundo vindouro. Podemos obter nesta vida a certeza de que a alcançaremos no mundo futuro. Convém salientar, ele continua, que as bênçãos do reino celestial são prometidas apenas àqueles que têm tal certeza, a certeza da exaltação. Já falamos sobre isso quando falamos sobre chamado e eleição numa aula lá anterior. De acordo com a visão, um sério candidato a essas bênçãos deve qualificar-se em 3 sentidos. Primeiro, deve ter recebido o testemunho de Jesus e crido em seu nome e sido batizado segundo o modo do seu sepultamento. Segundo, ele deve ter recebido o Espírito Santo pela imposição de mãos daquele que está ordenado e selado para esse poder. E terceiro, ele deve ser selado pelo Santo Espírito da promessa, que é... O que é ser selado pelo Santo Espírito da promessa? É o Espírito Santo, um membro da deidade, um membro da Trindade, que coloca um selo dizendo: você está justificado, está aprovado de acordo com o nosso entendimento, nossa capacidade e de acordo com aquilo que nós estamos dentro da nossa capacidade, que é medida individualmente, não coletivamente, né? De nossa capacidade, a gente está cumprindo, fazendo o nosso melhor. Também essa doutrina da graça, já temos uma aula anterior nesse curso falando sobre esse aspecto. Ele ainda continua. O profeta Joseph Smith ensinou que uma pessoa assim selada deve ter a íntima certeza, proveniente do Espírito, de que obterá a vida eterna no mundo vindouro. Ele, urgente e reiteradamente, exortou os santos de sua época a procurarem obter tal certeza, assegurando seu chamado e eleição. É essa firme promessa gerada no coração da pessoa que lhe proporciona paz nesse mundo, a qual a sustentará em toda a tribulação. Estes frutos do Evangelho, a certeza de que obteremos a vida eterna, a paz nesse mundo, mantida por esta convicção. E, finalmente, a vida eterna no mundo vindouro se acham ao alcance de todos nós. Considero as bênçãos do Evangelho de valor tão inestimável que é justo o preço que temos que pagar por elas. E se entendo corretamente o que o Senhor disse a respeito, ele realmente é. Esse preço, porém, está ao alcance de todos nós, pois não é pago em dinheiro, nem tampouco com bens terrenos, mas através de um viver digno. O que se requer de nós é uma devoção sincera ao Evangelho e a obediência irrestrita à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um desempenho mediano não é suficiente. Esse foi um discurso do presidente Mary D. Romney, né? E eu uso ele também em parte lá nessa aula sobre chamado eleição, que é correlata a essa, né? Nós já falamos dele lá anteriormente, mas ela se correlaciona a isso na exaltação. Na verdade, é uma certeza que a pessoa recebe de que será exaltada, né? Como muitos dos profetas. Tá? Então, aqueles que tiverem mais interesse sobre isso, voltem lá. Eu não lembro o número da aula, posso até ver aqui qual é a aula, eu já lhe digo aqui. É a aula número 14, tá? A aula 14 a gente falou sobre essa doutrina. Não é muito falada na igreja, mas é uma doutrina que era muito pregada antigamente, né? Mas está lá no Guia de Estudo das Escrituras e está lá a palavra dos profetas sobre essa doutrina. Ok. Outra coisa que os seres exaltados terão é o poder de procriação, isto é, poder de gerar filhos espirituais. Então a Escritura diz... aos que forem exaltados, e somente a estes, os poderes de procriação continuarão, o poder de gerar filhos espirituais. A Escritura diz: passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória é essa que será uma plenitude, uma continuação das sementes para todo o sempre. Somente os seres exaltados
terão o poder de procriar, de gerar filhos espirituais. Né? Se alguém tiver mais interesse sobre isso, volta lá no comecinho onde a gente falou sobre inteligências, geração de espíritos, né? Que nós não sabemos exatamente o processo, mas que nós um dia fomos gerados, éramos inteligências e fomos gerados filhos espirituais de um Pai Celestial. E ao sermos exaltados, nos tornaremos pais celestiais. Então a Escritura continua. Através desse poder, o plano de salvação de Deus segue avante, eternamente, dando poder aos seres exaltados de gerar as almas dos homens, pois nisso se perpetua a obra de meu Pai, para que ele seja glorificado. Deus não precisa, não cresce mais em poder, em conhecimento, em todas as coisas. Ele só cresce à medida que mais dos seus filhos atingem o estágio de seres exaltados. E assim, eternamente. Não tem fim esse processo. Ainda sobre isso, aqueles que chegarem ao reino celestial, mas não cumprirem com os requisitos de exaltação, não poderão gerar filhos espirituais, pois está escrito lá, na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, o homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro reino, mas esse será o fim de seu reino, e ele não poderá ter descendência. Então, está, acho que bem claro, bem explicado aqui. Ainda assim, todos aqueles que atingirem a exaltação serão reis e sacerdotes. O apóstolo João ensinou que através do Salvador somos feitos, por causa da expiação do Salvador, por causa da graça e da virtude do Salvador, nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. E ao profeta Joseph Smith, o Salvador disse, esses são os que são sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória. As referências estão aí, tá? Então, reis, como eu falei, é um reino. Nós vamos ter um reino determinado pelo Pai Celestial, vai dizer, esse é o seu reino, e sacerdotes, como eu já falei, expliquei, é o poder que nós teremos, por sermos portadores do sacerdócio, né? Tanto o casal, porque é rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa, ambos terão esse poder de, através do Evangelho de Jesus Cristo, que é gerido pelo sacerdócio, fazer a mesma coisa com os nossos filhos que o Pai Celestial fez conosco, e isso eternamente. O Elder Orson Pratt, que foi um apóstolo no início da igreja, ele disse assim, quem estará sujeito ao reino que os seres exaltados no reino de nosso Deus reinarão? Será que eles vão reinar sobre os filhos dos vizinhos? Ah, não, ele diz. Sobre quem eles vão reinar então? Seus próprios filhos, sua própria posteridade, serão os cidadãos de seu reino. Em outras palavras, a ordem patriarcal vai prevalecer lá por anos sem fim da eternidade. E os filhos de cada patriarca serão seus enquanto a eternidade seguir avante. Então ficou bem explicado. E fica fácil de entender, né? Assim como nós aqui hoje, o Senhor concede que a gente possa casar, ter filhos, né? Ou gerar uma família, falando de uma maneira geral, né? É um aprendizado, talvez, já para futuramente, né? E a mesma coisa, nós somos pais de quem? Não dos filhos do vizinho, somos pais dos nossos filhos. E lá no reino celestial a mesma coisa, o dia que a gente for um Deus, nós não vamos ser deuses de filhos de ninguém, serão dos nossos próprios filhos. Então fica mais fácil entender, né? De que nós vamos ser deuses, não que nós vamos governar sobre Deus, mas vamos ser deuses, pais celestiais, dos nossos próprios filhos espirituais. A igreja do primogênito, como é falado, né? Então essa igreja especial, como a gente já falou em outras aulas, é a organização que existe lá no reino celestial, cuja filiação é restrita aos seres exaltados. Então é a igreja dos seres exaltados. E lá em Doutrina e Convênios 76 diz assim, aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito. Co-herdeiros com Cristo, também é uma outra frase que é usada muitas vezes nas Escrituras. Paulo ensinou essa doutrina ao dizer, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Está lá em Romanos. E em Doutrina e Convênios o Senhor revela a mesma doutrina, dizendo que todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles e eles são de Cristo e Cristo é de Deus. Então, significando que nós vamos ter todo o poder, todo o conhecimento um dia, ao longo de muito tempo depois da ressurreição, nós vamos ter que aprender muitas coisas, né? Só lembrando que é muito provável, com certeza, o aprendizado naquela condição depois de ressurreto será muito mais rápido do que é aqui. Mas mesmo assim nós vamos ter que passar por um bom tempo para aprender a gerir todas as coisas como o nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo gerem, tá? O poder do selamento. O profeta Joseph Smith ele diz o seguinte: há 4 anjos destruidores que têm o domínio sobre os 4 cantos da terra, até que os servos de Deus recebam um selo na fronte, que significa a confirmação das bênçãos sobre suas cabeças, com referência ao convênio eterno, com o qual lhes fica confirmado o chamado e eleição. Quando o selo é colocado sobre o pai e a mãe, é-lhes assegurado o direito à posteridade, a fim de que não se percam, mas que sejam salvos em virtude do convênio de seu pai e de sua mãe. O que o profeta está dizendo? Que aqueles que receberem a sua exaltação poderão trazer consigo seus filhos carnais, seus filhos aqui, seus herdeiros aqui, né? Desde que eles paguem um preço. A gente já falou também sobre isso, né, em outra aula. Paguem o preço, nós poderemos resgatar os nossos filhos, né, para que também estejam conosco na exaltação. O Elder Ballard, que foi um apóstolo, não esse último Elder Ballard que a gente conheceu, né, recente, mas é o pai dele, o avô dele, desculpe. Ele diz assim: tem-me sido perguntado várias vezes como será possível para aqueles que receberem a glória celestial se sentir felizes e satisfeitos em saber que seus filhos estão no reino celestial e nunca terão o privilégio de vir onde seus pais estão no reino celestial. Não devemos ignorar o fato de que aqueles que alcançarem as glórias mais elevadas podem ministrar a eles e visitá-los. Embora os degraus inferiores não possam ir acima, eles ainda podem apreciar a companhia de seus entes queridos que estão em estações acima. Também não devemos esquecer que, mesmo o menos os graus de glória, o Senhor expressou que está além do nosso entendimento presente. Isso é muitas vezes faz essa pergunta: mas se meu irmão ou meu parente estiver num grau, nós vamos poder visitá-lo. Eles não vão poder ir num grau mais elevado, mas nós poderemos, né, se tivermos num grau superior a eles, poderemos descer para visitá-los, tá? Então, está respondida a pergunta. Outra coisa importante: a terra será a nossa morada celestial. O apóstolo João viu a terra celestializada e registrou que com as melhores palavras que encontrou para descrever algo que é humanamente indescritível. E ele diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como a esposa adornada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, e com eles habitará. E eles serão o seu povo, e mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Então, irmãos, essa terra será, no final, celestializada. Ela vai se tornar uma esfera celestial. E vamos dizer assim, e continua aqui a Escritura. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Isso foi a maneira com que João tentou descrever isso, né? Como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Do lado leste tinha 3 portas, do lado norte 3, do lado sul 3 e do lado oeste 3 portas.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Foi a maneira que João tentou descrever a cidade celestial dentro da terra celestializada. E mediu seu muro de 144 côvados, medida de homem, que era a do anjo. E o seu muro era construído de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. E as nações que se salvarem andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então foi a maneira com que João descreveu a terra celestializada, né? Que ela se tornará um grande Urim e Tumim para aqueles que estarão nela. Os outros graus de glória não estarão em outros lugares, né? Mas a terra que vai ser a morada dos seres celestiais e exaltados. O profeta Joseph Smith registrou uma visão maravilhosa também, que ocorreu no tempo de Kirtland. Ele diz assim: abriram-se os céus sobre nós e contemplei o reino celestial de Deus e a sua glória. No corpo ou fora do corpo não posso dizer. Vi a incomparável beleza da porta por onde entrarão os reinos, os herdeiros desse reino, que se assemelhava a chamas de fogo circundantes. Também o refulgente trono de Deus, no qual estavam sentados o Pai e o Filho. Vi as belas ruas desse reino, que pareciam ser pavimentadas de ouro. Está numa revelação ao profeta, está lá registrado na seção 137. Elder McConkie, ele enfatiza: quando esta terra se tornar uma esfera celestial, a grande cidade, a Santa Jerusalém, descerá novamente do céu. Esta terra será a eterna habitação dos seres celestiais. E o presidente Brigham Young, ele disse: a terra cumprirá o propósito de sua criação e será considerada digna de receber as bênçãos a ela destinadas, e será finalmente levada à presença de Deus, que a formou e estabeleceu seus reinos mineral, vegetal e animal. Todos eles serão mantidos sobre a terra, levantar-se-ão na ressurreição e permanecerão para todo sempre. Então aqui são algumas descrições da terra celestializada, que será o local da morada dos seres que darão esse reino, né? Esse reino celestial, e serão deuses, serão seres exaltados. Então é aqui que nós encerramos então o nosso curso, né? A gente não conseguiu tratar de todos os mínimos detalhes, porque seria muito tempo, mas no geral está aqui. E aí os irmãos podem buscar, né, mais informações, mais a respeito dessa doutrina, das doutrinas que aqui falamos. Mas mostrando que o plano é perfeito, né? Aqui fecha o nosso gráfico, né, com a exaltação, os graus de glória e exaltação que a gente já falou. E aí mostra que o plano que o Pai Celestial estabeleceu é um plano perfeito, que vai abençoar todos os seus filhos, exceto os filhos de perdição. Mesmo no grau mais baixo, é ainda um grau de glória. Mas lembra, o nosso objetivo, o nosso objetivo é o grau mais elevado, que é a exaltação. E é por isso que a igreja foi estabelecida. É por isso que nessa última conferência o presidente Nelson disse que o Senhor está apressando a sua obra. Como que ele apressa a sua obra? De várias maneiras, mas as principais: construindo templos, né? São 300 e parece que 57, 77, 67 templos, né, que já são anunciados. Isso
Para que isso? Para que mais e mais pessoas recebam a ordenança as ordenanças de exaltação e proporcionem essas ordenanças aos seus entes queridos que não tiveram essa oportunidade. E ele falou da nossa preparação para a segunda vinda. A gente não sabe quando será, mas o profeta já tem nos alertado que a gente precisa nos preparar. O Senhor está apressando sua obra. Significa que, ao apressar a sua obra, as coisas vão acontecer muito rapidamente. Ok? Então, quero testificar das coisas que aqui ensinamos, que são verdades do Evangelho. Nós temos um testemunho de todas as coisas que nós falamos aqui, da doutrina pura, né? E lembrando que a doutrina de Cristo está baseada na fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Né? E claro, as outras doutrinas estão incrustadas dentro de tudo isso, né? com a centralização no Salvador Jesus Cristo, na expiação do Salvador Jesus Cristo, que possibilita que o plano vá avante e um dia tudo isso vai terminar com as nossas designações para um grau de glória, e esperamos, claro, buscamos o grau celestial dentro do reino celestial e na exaltação. Então, obrigado por estarem conosco nesse curso de, se não me engano, 29 aulas, né? E já estamos planejando alguma coisa para o ano que vem. Provavelmente estaremos aqui de novo com alguma coisa sobre doutrina, né? Eu não sei ainda exatamente o que, né? Mas muito provavelmente estaremos aqui e gostaríamos que os irmãos acompanhassem e divulgassem a Central das Escrituras e esse curso, enfim. Ok? Então ficamos por aqui e desejando a todos que um dia possamos nos encontrar no reino celestial no grau mais elevado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.